E nós vamos falar agora da carta que o Trump mandou para o Alexandre de Moraes antes dessa confusão toda, né? Então vamos relembrar essa história aqui, porque quando deu essa confusão toda, o pessoal acusou, não, porque o Trump está querendo interagir na jurisdição brasileira, está querendo adentrar no direito brasileiro, ferir a soberania brasileira e não sei o que lá. E aí, no meio dessa confusão toda, né, dessas acusações todas do Trump estar interferindo na jurisdição brasileira, está interferindo na soberania brasileira, alguém lembrou que o Alexandre de Moraes foi avisado por carta pelo Departamento de Defesa americano que ele estava interferindo na soberania americana, que ele estava mandando empresas americanas executarem ordens nos Estados Unidos, uma coisa que ele não tem jurisdição para dizer. Ele não pode fazer isso, ele não tem como mandar uma empresa americana executar uma ordem nos Estados Unidos visando um cidadão americano. Não tem nada que ele possa fazer nesse sentido. E agora a CNN conseguiu a íntegra da carta aqui e mostrando realmente o absurdo que foi a ordem do Alexandre de Moraes para lá. É o que eu falo para vocês. O problema dessa história toda, o pessoal fica cantando, não porque soberania brasileira, o problema é que o Alexandre de Moraes está fazendo merda pra caralho, bicho. Esse cara é um pateta, esse cara é um idiota. Escolheu, a direita tem que dar graças a Deus pelo Alexandre de Moraes. Escolheram um idiota completo para ser o cara que vai ser o anti-bolsonarismo, que vai, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia brasileira, implantando uma ditadura aqui no Brasil. O cara é o ditador mais idiota que existe. Não quer dizer que não consiga implantar uma ditadura, tá? Tá cheio de ditador idiota por aí. Mas particularmente no campo do que quem tá certo, quem tá errado nessa história, caramba, olha que ridículo. Vamos acompanhar essa carta aqui, porque realmente é uma coisa escabrosa. Essa notícia foi sugerida por Libertário Baiano, Não Coube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, aqui o Caio Junqueira conseguiu a íntegra da carta, né, que foi a carta mandada pelos Estados Unidos para o Alexandre de Moraes, pelo DOJ americano, Departamento de Justiça americano. Ou seja, o Ministério da Justiça deles lá mandou uma carta aqui. Qual é o caso em questão? É o caso da Rumble e da Truth Social. Então, relembrando, o Alexandre de Moraes pegou um caso que estava na primeira instância daquela jornalista Juliana de Piva, né, que ela estava na primeira instância querendo processar o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, né? Então era a Juliana Del Piva contra o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Só que é muito difícil. A primeira instância vai ter que fazer carta rogatória, que vai para os Estados Unidos, que vai ter que ser aprovado pelo Departamento de Justiça e coisa e tal, e aí citar o Alan dos Santos e coisa e tal. O que o cavaleiro branco Alexandre de Moraes fez? Não, daqui que eu resolvo. Eu mando em tudo no mundo. O mundo é minha coisa. Eu sou o Deus Sol, eu mando em todo mundo, né? E daí ele virou e colocou que, né, pegou esse caso da Juliana Dalpiva, que ele não tem jurisdição sobre isso pela lei brasileira, ele não foi provocado para acionar isso na jurisdição brasileira, não tem nenhum motivo para ele usar isso, ou seja, mais um caso absurdo de corrupção do juiz natural, mas beleza, ele pegou, né? E aí o que ele fez? Ele mandou ordens para o Rumble e para o Truth Social, querendo informações do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Isso é um absurdo completo. O Alan dos Santos não está mais aqui, não está no Brasil, ele está lá nos Estados Unidos. As empresas, a Truth Social e a Rumble, não tem escritório no Brasil, não tem nada no Brasil, e não precisam ter, tá? Essa invenção da cabeça do Alexandre de Moraes, que tem legislação brasileira que exige que as empresas tenham escritório no Brasil, isso é lorota, isso não existe em lugar nenhum do mundo. As empresas que não tenham a presença física no Brasil não precisam ter escritório no Brasil, por óbvio. Evidentemente que não, né? É só você perguntar, cadê o representante da Xvideos aqui no Brasil? Cadê o representante da Blue Sky aqui no Brasil? Não tem, pô. Um monte de empresa não tem representante aqui no Brasil. E não precisa ter, a lei não exige. Ele inventou essa história de que a lei exige que tenha um representante no Brasil, porque da cachola dele ele quer que tenha, né? Inclusive, na PL das fake news, tinha um artigo que obrigava redes sociais com mais de não sei quantos milhões de usuários a ter escritório no Brasil. Mas a PL das fake news não foi aprovada, vocês lembram, né? Então, ou seja, se tinha um projeto de lei falando isso e ele não foi aprovado, significa que não tem essa lei. Por definição, por óbvio, né?
Pois bem, o Alexandre de Moraes então mandou essas ordens e ainda citou o Rumble e a Trump Social de forma indevida, não sei se foi por e-mail ou mandando um negócio na própria plataforma, enfim, uma coisa completamente sem sentido, completamente absurda. Aí essas empresas entraram na justiça lá dos Estados Unidos. E a justiça dos Estados Unidos decidiu que essa ordem era totalmente inválida e provocou o Departamento de Defesa americano, o Departamento de Justiça americano, a responder ao Alexandre de Moraes, que foi o que ele respondeu, que está aqui na carta. Olha só. Fomos informados pela Boyce Schiller Fleshner LPP Advogados, a empresa que defende a Rumble e a Trump Social lá nos Estados Unidos, que o seu cliente recebeu 4 documentos judiciais relacionados ao processo acima referido, caracterizados da seguinte forma: uma ordem de 9 de fevereiro de 2025, uma ordem de 10 de fevereiro de 2025, um mandato de citação e ordem associada de 19 de fevereiro de 2025 e uma decisão de 21 de fevereiro de 2025. Esses documentos judiciais, de acordo com as traduções fornecidas pelos advogados da Rumble, ordenam a Rumble, uma corporação organizada sob as leis de Delaware, um estado americano com sede principal nos Estados Unidos, bloquear contas associadas a uma pessoa identificada na plataforma de mídia social da Rumble, suspender a transferência de pagamentos para essa pessoa e fornecer a um tribunal brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente efetuados para essa pessoa. Essas supostas determinações da Rumble são feitas sob ameaça de sanções monetárias e outras penalidades. Não nos posicionamos quanto à aplicabilidade das várias ordens e demais documentos judiciais que ordenam ao Rumble atue dentro do território brasileiro. Ou seja, a primeira coisa que eles falaram, olha só, dentro do Brasil, meu amigo, aí na sua cozinha, tu faz o que tu quiser. No seu quintal, tu faz a merda que tu quiser no seu quintal. Aqui no meu quintal tu não vai fazer, não. Aqui, ó, o que é uma questão de direito brasileiro? Ou seja, o pessoal já deu a dica, que olha só, esse troço é um absurdo que você tá fazendo. Tá? Você tá fazendo uma merda, tá? Mas tudo bem, tu quer fazer a merda aí pra tuas negas aí? Faz a merda que tu quiser por aí. Agora faz aí, não vem fazer aqui, né? No entanto, na medida que esses documentos ordenam que a Rumble realize ações específicas nos Estados Unidos, respeitosamente informamos que tais determinações não são ordens judiciais execuíveis nos Estados Unidos. Segundo o direito internacional consuetudinário, um Estado não pode exercer jurisdição ou aplicar a lei no território de outro Estado sem o consentimento deste. É para isso que existe o tal do mecanismo da carta rogatória. O juiz aqui no Brasil exprime, né, escreve essa carta rogatória, que é uma coisa dizendo assim, olha só, tem um processo aqui no Brasil que envolve uma pessoa aí nos Estados Unidos e a gente gostaria de fazer a coisa XYZ com essa pessoa aí nos Estados Unidos. Citar a pessoa, executar a pessoa, fazer uma oitiva, chamar de testemunha, enfim, quer fazer alguma coisa com a pessoa lá nos Estados Unidos. Aí você pega essa carta rogatória, você manda para o Ministério da Justiça do Brasil, o Ministério da Justiça do Brasil vai encaminhar isso para o Itamaraty, que vai entrar em contato com o embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos, que vai encaminhar para o Ministério das Relações Exteriores lá nos Estados Unidos, que por sua vez vai encaminhar para o Ministério da Justiça nos Estados Unidos, que daí vai designar um juiz lá nos Estados Unidos, porque a ordem do juiz brasileiro, ela vale aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ela não vale não, meu amigo. Não tem esse papo não. O juiz americano vai olhar a ordem e vai decidir se ele concorda ou não com isso. Foi isso que aconteceu com os pedidos de extradição do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos. Os juízes olharam para aquilo e falaram, porra, não, sinto muito, meu amigo, isso aqui você está querendo prender um cara por liberdade de opinião, porra, que negócio é esse, né? Então, no final das contas, ele negaram as ordens do Alexandre de Moraes nesse caso. Então, lá nos Estados Unidos, esse seria o processo correto. A carta rogatória, ela vai para o Ministério das Relações Exteriores, vai para o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, de lá vai para o Departamento de Justiça, para o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, vai para a Justiça Americana, e aí, se a Justiça Americana concordar, ela vai expedir a ordem dela lá nos Estados Unidos. Só que o Xandão fala, não, que não pode ser assim, pô, não pode muito demorado, tem que ser rápido. Eu sou foda, eu sou Deus Sol, eu mando no mundo inteiro. Eu quero poder mandar onde eu quiser, não interessa. Todo mundo é minha putinha, todo mundo tem que me obedecer. E aí, né, fez essa citação aqui. E o Departamento de Justiça americano não gostou, né? Aqui, ó, reformulação, a 4ª edição dos Direitos das Relações Exteriores dos Estados Unidos, seção 432. Veja também os notas dos relatores, aí ele bota aqui a jurisprudência, né? Bota a lei
lá americana dizendo sobre isso. É lógico que o Brasil também tem uma lei equivalente que basicamente faz a mesma coisa, que fala sobre a importância de um Estado não pode exercer jurisdição. Jurisdição é isso, tá? É mandar alguma coisa, ou decidir alguma coisa. Jurisdição literalmente quer dizer dizer quem tem direito, né? Ou seja, é decidir alguma coisa, né? Um Estado não pode exercer jurisdição em outro Estado sem aprovação desse, né? Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca a execução geralmente precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante um tribunal competente nos Estados Unidos. É o processo que eu falei para vocês da carta rogatória. O tribunal americano, então, aplicaria a legislação aplicável e decidiria se ordena a concessão da medida solicitada contra a outra parte, a qual tem a jurisdição. A legislação dos Estados Unidos prevê várias bases para o não reconhecimento, que podem incluir o devido processo insuficiente, incompatibilidade com a legislação americana, que protege a liberdade de expressão. Aqui o cara já mandando isso. Eles já deram a dica que essas ordens do Alexandre de Moraes violam a primeira emenda americana, que é a emenda da liberdade de expressão. Então, é por isso que não extraditaram Orlando Santos, é por isso que está claro para todo mundo que o Alexandre de Moraes está fazendo lambança com esse caso, né? As ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos. Pega a porcaria do seu papelzinho, Xandão, e enfia no seu cu, entendeu? Sem abertura e sucesso em procedimentos de reconhecimento e execução perante os tribunais americanos. Além disso, gostaríamos de expressar a preocupação quanto à forma da entrega dos documentos. Caraca. Não, olha só, gente, você tem que entender o seguinte. Em matéria judicial, o pessoal usa um linguajar todo polido e coisa e tal. Não fica igual eu mandando, enfia o papelzinho no cu. Não vão fazer isso, né? Mas basicamente o que eles estão dizendo aqui, se você traduzir do juridiquês, do diplomatês aqui para a linguagem da gente, de pessoas, entendeu? É enfia essa porra no cu. Caraca, tu tá fazendo merda, é o que tá escrito aqui, ó. Gostaríamos de expressar a preocupação quanto à forma da entrega de documentos a Rumble. Caralho, tu viu a merda que tu fez, Xandão? Atualmente, não dispomos de informações suficientes para determinar o objeto ou a natureza do processo mencionado, inclusive se trata de matéria civil ou criminal. Ô Mané, tu nem disse se essa porra é civil ou é criminal. Tu tá acusando os caras de algum crime ou tu tá querendo indenização do cara? Porque esse é um outro problema, né? A Juliana Del Piva queria a coisa criminal e civil ao mesmo tempo. Porra, nem falou o que era. Tem que explicar, porra, né? O juiz americano tem que entender. São coisas diferentes. Punições penais tem que estar muito mais embasada do que punição civil. Tem toda uma diferença de tratamento nisso daí. Contudo, na medida em que o Tribunal Brasileiro busque ordenar que a Rumble realize ações no Brasil, a entrega dos documentos judiciais à Rumble nos Estados Unidos deve ocorrer por meio de canal apropriado, consistente com o direito internacional consuetudinário e quaisquer acordos aplicáveis entre Brasil e Estados Unidos. Tem que ser via carta rogatória. Tu não pode mandar um tweet e achar que isso tem que ser cumprido. Não pode. Tu tem que mandar a carta rogatória. Ah, mas carta rogatória leva meses porque tem que passar pelo ministério e outro ministério e mandar malote e passar pela justiça. É, meu amigo, mas é assim que funciona a justiça. Tu não pode ficar querendo mexer aqui nos Estados Unidos, né? Esses canais variam conforme a natureza do processo, seja ele civil ou criminal. Na prática é carta rogatória, mas ele tem razão. Tem vários processos que você pode usar para isso, né? Observamos que o cumprimento dos procedimentos adequados para entrega de documentos judiciais por si só não determina se tais documentos têm efeito no país de origem, o que é uma questão de direito interno estrangeiro. Mais uma vez, meu amigo, você com tuas negas aí no Brasil, você faz o que tu quiser, cara. Agora aqui, não vem cantar de galo no meu quintal não, porra. Aqui, ó, reiteramos que não tomamos posição sobre a eficácia das ordens do tribunal dentro do Brasil conforme a legislação brasileira. Mas, pelo teor que eles falaram aqui, você tá fazendo merda, você sabe, né, meu amigo? Olha só, não vou entrar no mérito se tu tá fazendo merda de acordo com a lei brasileira ou não, porque eles são americanos, nem conhecem a lei brasileira o suficiente para saber que sim, ele está fazendo merda de acordo com a lei brasileira também. Mas, né, educadamente falaram, puta que pariu, meu amigo, que merda que tu tá fazendo, né? Cara, essa carta é um tapa na cara do Alexandre de Moraes, cara. Como é que esse cara não pediu renúncia em seguida, cara? Não, eu ficaria com tanta vergonha depois dessa carta que eu pediria renúncia, cara. Não, pelo amor de Deus, vou fazer outra coisa, vou plantar batata. Decidi que a minha vocação é plantar batata. Esse negócio de direito é muito complicado pra mim. Poxa, Andão, tá na hora, cara. Tá na hora de desistir dessa vida. Essa vida não é pra você. Claramente, você não tem o número de neurônios suficientes, funcionais,
para tratar dessa coisa de direito. Claramente não tem, né? Meu amigo, que pedrada, cara. Bicho, e é o que eu falo, o grande problema dessa história aqui é que isso explicita que o Alexandre de Moraes está errado. Pode ficar a Rede Globo falando aos quatro ventos que não, que os Estados Unidos estão machucando o Xandão à toa, o Xandão tá certo, ele tá só salvando, entre aspas, a democracia, entre aspas, do Brasil e não sei o que lá. Não, não tá, ele tá errado, ele tá fazendo merda. Ele está fazendo merda. E os Estados Unidos está correto em punir esse idiota. Aliás, aqui no Brasil o pessoal devia estar começando a pensar em fazer isso também.